Boa tarde, ministro. Primeiro, a gente agradece sinceramente essa oportunidade de conversar com o senhor, apresentando essa pauta, essa parceria tão dinamizada entre a China e o Brasil, que é a agricultura. Muito prazer, ministro. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui em Pequim. Também gostaria de perguntar ao senhor primeiro, porque apesar que o senhor presidente Lula adiasse essa viagem, mas essa comitiva agora, liderado pelo senhor mesmo, já alcançou também vários resultados. Por isso, primeiro, o senhor pode apresentar esses resultados durante esses dias. Claro, claro. Eu acho que o primeiro dos resultados é que eu vim um pouquinho antes, né, para preparar alguns acordos ainda importantes para o agronegócio brasileiro e para o povo chinês, mas principalmente trazer a mensagem de que nós queremos e vamos restabelecer os principais laços entre o Brasil e a China, que é o laço de fraternidade, o laço de amizade. O governo do presidente Lula é um governo que é amigo do povo chinês, é amigo do governo chinês, e queremos cada vez mais ter laços fraternais. E sem sombra de dúvida, esse será o maior legado desta missão e daqui para frente entre o povo chinês e o povo brasileiro. Porque, consequentemente, as outras oportunidades vão acontecer. Quando são países amigos, fraternos, as oportunidades comerciais acontecem, as oportunidades de colaboração, de tecnologia, de inovação, de científica, tudo isso vai acontecer. Especificamente, nós conseguimos já, por exemplo, superar o protocolo, tecnicamente, do embargo à carne bovina brasileira, que estava embargada por conta de um caso atípico, né, portanto, sem risco à saúde humana de carne bovina, um caso atípico, do envelhecimento de um indivíduo que teve todo o protocolo cumprido rigorosamente. E nós chegamos aqui, finalizou esse processo com o GACC, eles reabilitaram, levantaram o embargo e permitiram a retomada das exportações da carne brasileira para a China, o que é muito importante para nós. Também habilitaram novas plantas frigoríficas, que vai ampliar as nossas relações comerciais. Estamos discutindo outras oportunidades, tanto não só para vendermos para a China, mas também para que nós possamos comprar, fazer parcerias, produzirmos mais, ganharmos competitividade, e tenho certeza que está caminhando muito bem essas relações. Sim, e em seguida, qual é a expectativa do MAPA para ampliar, aprofundar ainda mais essa parceria agrícola, não só comércio e exportações de agronegócio, mas também em outros aspectos? Qual é a expectativa do senhor? A expectativa é muito grande e tenho certeza que será muito positiva. Por exemplo, a área dos bioinsumos, biopesticidas, né? O caminho da produção sustentável é um caminho sem volta. Eu sempre digo que temos grandes ativos para produzir alimentos, gente que sabe lidar com a terra, máquinas, equipamentos de última geração, sementes, tecnologias disponíveis. Mas nenhum ativo é maior do que clima, do que ter a possibilidade de um clima estável, chuva e sol na quantidade certa. Portanto, se a gente puder ter cada vez mais tecnologias que agridam menos o meio ambiente, é a certeza que nós vamos prosperar, produzir com sustentabilidade. Nesse sentido, os bioinsumos são muito importantes, os biopesticidas, né? A China já está bastante avançada no desenvolvimento dessas tecnologias, o Brasil também está avançando, e que nós possamos fazer acordos bilaterais de cooperação para que possamos avançar juntos e começarmos a usar cada vez mais essas práticas, vai reduzir custos dos alimentos e garantir maior sustentabilidade. E agora lá no Brasil, a gente já costuma dizer que o Brasil alimenta a China, mas como o senhor próprio tem uma perspectiva sobre essa parceria específica, como o senhor descreve essa parceria? Não somente agronegócio, mas como o senhor descreve essa parceria de ganha-ganha, benefício mútuo, como o senhor vai? Sem sombra de dúvida, o Brasil pode e deve ampliar as suas relações com a China, como a China pode e deve ampliar as relações com o Brasil. No setor do agronegócio, por exemplo, nós já somos esse grande parceiro, produzimos muito e vendemos muito para a China.
mas podemos produzir muito mais. Só para ter uma noção, o Brasil, a área de agricultura no Brasil são 44 milhões de hectares. Nós temos um sistema de intensificação que produz 2 safras no mesmo hectare, no mesmo ano. Então, são 33 milhões de hectares plantados em segunda safra naqueles 44, entendeu? Então, veja que sustentabilidade. Se não fosse esse sistema, teria que ter muito mais terra, muito mais floresta a ser desflorestada, né? Fora isso, o Brasil tem outros 160 milhões de hectares de pastagens em baixa produção, que é possível incorporar desses 160, 40 milhões são propícios à agricultura. Praticamente o dobro do que já fazemos hoje, sem derrubar uma árvore sequer, sem ter novos desmatamentos. Isso significa oportunidade para o povo brasileiro, significa oportunidade para o nosso principal parceiro, que é a China, segurança alimentar, qualidade de alimento, os alimentos com protocolos rígidos, sanitários, sendo cumpridos com transparência, com credibilidade, nós vamos poder crescer junto. Mas paralelo à hora que a gente vai vender mais alimento, nós vamos comprar mais tecnologia da China, nós vamos comprar mais bioinsumos, pesticidas, cada vez mais modernos, mais biodegradáveis, enfim, fazer boas parcerias para que o custo do alimento barateie, para que a segurança do alimento barateie e que nós possamos, então, oferecer produtos de qualidade. Em outras áreas não é diferente. A China tem grande capacidade de executar infraestrutura, fazer obras de infraestrutura. A COFCO, por exemplo, uma grande trade chinesa, já está operando no Brasil com muita viabilidade, com muita competência, já está fazendo investimentos em infraestrutura, em portos. Isso é muito bem-vindo. É a geração de oportunidade que a China desenvolveu sendo levada também para o Brasil. E tenho certeza, nós vamos nesse acordo bilateral fazer muitas relações produtivas. Através das palavras do senhor, estamos muito otimistas com esse potencial para explorar entre China e Brasil nessa parceria. E agora, esses produtos agrícolas, não somente carne, soja e vários produtos, alimentos, estão cada dia ganhando mais renome no Brasil, na China, mais aceito, conhecido pelos consumidores chineses. Mas, de fato, quanto à carne, a gente, na China, sabe mais carne da Austrália e, por isso, estou curiosa qual será um plano no futuro para o Brasil pode fazer melhor propaganda, estabelecer melhor imagem desses produtos na China. Claro, é fundamental participar de seminários, trazer informações do nosso sistema produtivo, rastreabilidade. Um animal, desde que nasce, você coloca tecnologia para saber cada passo, onde está, qual é a propriedade, como ele é criado, que ele protege o meio ambiente, que ele come comida de qualidade, que ele tem bem-estar animal, que os colaboradores daquela propriedade são colaboradores que têm uma vida boa, que têm uma vida saudável, que tem um bem-estar familiar. Tudo isso agrega valor e é importante para o consumidor chinês. Então o Brasil vai cada vez mais estar dando atenção a esses pré-requisitos para que nós possamos ofertar cada vez mais produtos de qualidade para a população chinesa. O Brasil já tem uma grande produção sustentável. Só para você ter uma noção, o algodão brasileiro até 2017 não era vendido para a China. E hoje 35% do mercado chinês é abastecido já com algodão brasileiro. E um algodão que tem rastreabilidade, tem qualidade, tem fibras longas. Então nossa relação vai se ampliar e vai melhorar nas carnes, vai ampliar e melhorar nos grãos. Até o ano passado o Brasil não exportava milho para a China, a COFCO começou a fazer essa exportação, então abriu mais um leque de trazermos milho, enfim, o leque vamos trabalhar, estamos em fase final de alinhamento para que nós possamos vender uva fresca de qualidade do Vale do São Francisco brasileiro, noz pecan, que é uma noz muito saborosa, produzida no sul do país,
gergelim brasileiro. Então, nós vamos ampliando o leque de oportunidades, um portfólio de produtos brasileiros e também ampliando as oportunidades de comprar produtos chineses. Aqui na China, em Hainan, temos exposição de consumo internacional e em Xangai temos também a exposição de importação internacional da China. Então, será uma boa oportunidade para o Brasil ampliar ainda mais esse comércio. E também, falando mais sobre o desenvolvimento agrário, porque a China é um país agrícola e tem uma cultura muito profunda em agrícola. E aqui ainda temos 500 milhões de camponeses. E o Brasil também é um país importante agrícola. Quanto ao desenvolvimento na agricultura, além de negócios, por exemplo, para produtores pequenos, e como o senhor vê esse modelo de desenvolvimento agrícola na China? Qual será um intercâmbio, troca de informações, experiências nessa área para desenvolver melhor o campo rural? Eu disse ao ministro de Agricultura chinês que uma das coisas mais importantes que temos é criarmos protocolos de transferência de tecnologia. O Brasil criou na década de 70, no início dos anos 70, uma empresa de pesquisa agropecuária chamada Embrapa. A Embrapa hoje é a maior empresa mundial de pesquisa agropecuária tropical, de clima tropical. Mas muito do que ela pesquisou, ela que tem 43 centros de pesquisa, milhares de doutores, professores, engenheiros, médicos veterinários, enfim, uma gama de pesquisadores, laboratórios, toda a estrutura que proporcionou o desenvolvimento da agricultura brasileira em todos os municípios e nos mais diversos produtos. Todos os produtos produzidos pela agropecuária brasileira têm uma participação da Embrapa. E nós poderíamos, eu propus para que a Embrapa forneça também essas tecnologias para que chegue e possa ser útil aos produtores chineses e nós possamos também descobrir algumas tecnologias desenvolvidas pela pesquisa chinesa para que possa ser aplicada no Brasil. Será um ganha-ganha. Os nossos produtores vão ser mais eficientes e os produtores chineses também mais eficientes. Ficamos entusiasmados dos dois lados e vamos construir então esse protocolo de colaboração tecnológica. E o senhor mencionou que esta é a quarta viagem do senhor e o senhor próprio testemunhou essa grande mudança de desenvolvimento da China. E quanto, por exemplo, a desenvolvimento na área rural, temos revitalização rural, que quer dizer desenvolver ainda mais, ajudar os camponeses, agricultores a sair da pobreza. E nessa área, o senhor como vê o modelo especial da China nessa reforma agrária? Porque eu reparo que o presidente Lula próprio acabou de aprovar um programa de aquisição de alimentos. Exatamente. E então essa cooperativa de menores produtores, esse modelo de desenvolvimento, o senhor tem alguma opinião sobre? Eu cheguei no meu estado, a minha origem também é de ser um pequeno produtor. E todos os agricultores, produtores, são muito competentes. A diferença entre um grande produtor e um pequeno é que o pequeno precisa mais da mão amiga do Estado. Eu posso explicar isso. Um grande produtor, ele consegue contratar um engenheiro agrônomo para dar assistência na sua propriedade, contratar um veterinário, descobrir novas tecnologias, ter agilidade na compra dos insumos, ter facilidade, porque produz bastante, de comercializar o seu produto. O pequeno produtor, ele tem a mesma competência para produzir, só que ele não consegue contratar um engenheiro agrônomo, ele não consegue contratar um veterinário. Ele certamente tem perdas de competitividade na compra dos seus insumos, porque ele compra pouquinho. Ele certamente tem perdas de competitividade quando vai vender o produto da sua safra, porque ele produz pouquinho. Então é papel do Estado estar ao seu lado, ajudando ele a comprar,
ajudando ele a vender. Por isso o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, feito pelo governo federal brasileiro, que ele compra o produto da pequena propriedade e dá destino para escolas, para famílias carentes. Então ele estimula a produção, paga um preço justo, garante que aquele produtor possa produzir, que ele vai ter um comprador, é o governo. E vende, entrega para famílias carentes, entrega para merenda escolar. Então tem um destino social. Isso estimula aquele homem do campo produzir, porque ele tem certeza que ele vai ter renda. Este é um programa que nós temos muito orgulho de ter reativado com o presidente Lula, e ele pode ser facilmente um termo de cooperação para que a China possa fazer com seus produtores. É um projeto muito compromissor. E última pergunta, vamos falar um pouco desse cenário mundial, porque estamos vivendo um cenário mundial muito desafiador, esses desafios como o conflito na Ucrânia e também mudanças climáticas. Isso se torna a segurança alimentar uma questão crucial. Perfeito. E qual será o futuro papel do Brasil e também da China, como dois países grandes em agricultura, pode assumir mais essa responsabilidade de garantir a segurança alimentar mundial? Perfeitamente. Nós temos grandes oportunidades e responsabilidade pela frente também. Na medida que, e voltamos ao início da nossa conversa, na medida que os nossos laços diplomáticos sejam fraternos, amigos de verdade, nós possamos cada vez mais, e é assim que são os laços brasileiros com os chineses, né? E assim nós podemos cada vez mais ter termos de cooperação para que nós possamos produzir cada vez mais, gerar mais alimento, que isso vai dar segurança alimentar para brasileiros, para os chineses e para o restante da população mundial. A China colabora muito, nos ajudando a desenvolver tecnologias, sendo parceira no fornecimento de suprimentos. E o Brasil pode colaborar muito, colocando as suas terras disponíveis, o seu povo que sabe trabalhar, que sabe produzir, a sua pesquisa desenvolvida pela Embrapa, a fazer cada vez mais um país grande produtor de alimentos, e que essa relação seja afetuosa, fraternal e muito próspera. Muito obrigada pela entrevista do senhor ministro, e estamos muito felizes e alegres ansiosos para ver esse aprofundamento da parceria China-Brasil. Muito obrigada, senhor. Muito obrigado, eu que agradeço também, e tenho certeza que esse novo momento já começou.